Olá, meus amigos e minhas amigas Capivara. Mais um dia aqui com a minha queridíssima amiga Patrícia. Oi, Alberto. Muito bom de Tudo novo bem? te ver. Nós estamos hoje entrevistando uma nutricionista infantil e terapeuta alimentar, Leire Mota. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu preciso muito aprender com essas informações que você vai trazer para nós hoje. Eu tenho duas crianças em casa, eu acho que vai ser muito bom pra gente. Eu também tenho duas também, um casalzinho também, e vai ser muito enriquecedor suas informações, Leire. Muito obrigada por aceitar o convite da Capivara, estar sentada aqui hoje. Obrigada. Mas geralmente a Capivara começa com a primeira pergunta. Você é povo de quem? Você veio da onde? Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão aqui. Primeiro de tudo, vocês vão perceber pelo meu sotaque que eu não sou daqui, não sou de Chapecruz. Já estou aqui em Cuiabá tem 7 anos, vou fazer 7 anos mês que vem. 7 anos de casado, 7 anos de Cuiabá. A gente casou na terça, veio pra cá no sábado. Olha que legal. E vim do Rio de Janeiro. Então, nascida e criada no Rio de Janeiro, numa terra chamada São Gonçalo, que é depois da ponte, né, que a gente fala. Vim pra cá, eu tinha 21 anos, agora eu tô com 28 anos. Comecei a minha faculdade de nutrição lá no Rio de Janeiro, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Maracanã, e terminei aqui na UFMT. Então, concluí a universidade aqui. E daí já me especializei na nutrição infantil. Já sabia que eu ia trabalhar com isso antes de me formar. Já fazia vários projetos sobre alimentação infantil durante a faculdade, então já me formei com um monte de curso, um monte de coisa, já pronta para atender. E desde que eu me formei numa semana, na outra eu já estava atendendo criança já e estou aí até hoje. Por quê, Leire? O que foi que te chamou a atenção? Porque criança deve ter um lado muito lindo, mas também deve ter um lado Fica mais difícil, né? Lógico. Não é só explicar, você não pode comer, né? Elas são fofinhas, mas dão trabalho, né? Mas eu quero, né? Você não pode de sorvete, mas eu quero. Se fosse só explicar, tava bom, né? Ué. Com criança não funciona. Mas o que foi? Como Sim. que foi sua descoberta com crianças? Você Então, lembra? Pessoal, dá uma paradinha agora. Dá uma olhada nesse número aqui. Tá vendo a quantidade de gente que está assistindo e não está se inscrevendo? Vamos lá, aproveita este momento para se inscrever para eu poder continuar. Eu sou uma pessoa muito racional, né? Sou uma pessoa que decide tudo muito na racionalidade. Inclusive, a minha escolha pela nutrição foi extremamente racional. Eu fazia um curso técnico de tecnologia de alimentos e eu pensei assim, eu quero aproveitar isso depois, então vou fazer uma faculdade que tenha a ver com isso. Aí eu vim, engenharia de alimentos e nutrição. Engenharia de alimentos tem física, vai nutrição. E foi assim que eu escolhi a minha faculdade. E quando eu estava na faculdade, eu comecei a descobrir um novo mundo que eu me apaixonei. Me apaixonei completamente pela nutrição. E a minha decisão de trabalhar com crianças é porque na faculdade eu descobri que eu tinha um problema, que não tinha nome, que é seletividade alimentar, que até então era chamada de criança fresca. Eu era a famosa criança fresca. Quando eu era criança, eu era aquela criança que minha mãe deixava sentada na mesa 2 horas para comer. Falava assim, você só vai levantar daí quando você comer. Aí eu ia, colocava a comida dentro do guardanapo, enfiava embaixo do prato, falava, mãe, comi. Eu era essa criança. Eu ia pra pizzaria e levava um pacote de batata Ruffles, enquanto todos comiam pizza, eu estava comendo batata Ruffles. Por que você não gostava de pizza? Não gostava, e simplesmente não tinha nome. Era criança fresca mesmo. Não existia nome seletividade, não existia nada disso. Transtorno sensorial, não existia nada disso. Então era só criança fresca, né? Ai, fulano não come nada, tacava biotônico, toma estimulante de apetite. Isso só fazia a fome aumentar, não fazia você comer fruta, legume e verdura, né? Mas alguns alimentos você gostava? Poucos. Era assim, arroz, feijão, carne, 1 ou 2 frutas e biscoito. Era só isso que eu comia, eu vivia disso. Eu vivi disso a minha infância e minha adolescência, basicamente. Eu já não sei o que eu não gosto. E aí, Leire? E aí eu descobri que eu tinha esse problema. Estudando, porque a gente sempre tem a disciplina, né, de nutrição infantil, e eu descobri que eu tinha esse problema. Eu não sabia, eu ficava, nossa, existe um nome pra isso, então, né? E hoje eu vejo nas famílias que eu atendo muito a minha mãe, né, que tinha que ligar pra casa do amiguinho pra saber o que ia ter lá, se ia ter algo que eu comia lá na casa do amiguinho que eu ia, se não ia ter que levar comida de casa. Então, isso tudo é um problema, né? Gera um problema pra criança, um problema social. E hoje eu entendo que não é frescura, né? Realmente existe essa dificuldade, essa é uma dificuldade fisiológica, é uma dificuldade que tem uma causa. Mas pode ser tratada. Eu quero saber por quê, o que gera essa dificuldade?
Muitas coisas. Pode ter 1 milhão de motivos, 1 milhão de causas. Você já nasceu assim? Já nasci assim. E, inclusive, isso era muito complicado de entender, porque todo mundo da minha família comia tudo. Eu não comia pizza, hambúrguer, cachorro-quente. Imagina uma criança que não come pizza, hambúrguer, cachorro-quente, salgadinho. A gente ia pra uma festa, ficava com fome, ficava triste vendo as outras crianças comendo. Então, assim, por que eu simplesmente não comia, né? Então, existe um problema. Vamos entender que existe um problema, né? Não é tão difícil olhar para essa situação e pensar, não é possível que essa criança esteja fazendo só alguma graça. Porque como que ela fica triste indo para vários lugares, não conseguindo comer, tendo que comer em casa, chorando? Então... Mas era o que? É uma curiosidade. Sim. Era tipo assim, a textura ou era o sabor? O cheiro, tudo dependia. Eu era aquela criança que olhava e falava, não gosto. Mas você provou? Não. Mas eu não gosto. Entendi. Tinha uma rejeição, às vezes, até antes mesmo. Exatamente. A maioria era antes mesmo de comer. E eu não conseguia. E eu já tentei, de várias formas, aprender a gostar de várias coisas. E não conseguia. Simplesmente me arrepiava, assim. Era algo muito difícil mesmo. E, enfim... E não dá pra enfiar a colher na boca. Mas é muito bom, porque ela viveu isso na pele. Exatamente. Né? E aí, quando eu estava na faculdade, que eu entendi isso, eu tinha vários outros caminhos, né, que eu gostaria de atender. Aí, como eu disse, né, das minhas escolhas racionais, eu não queria ficar fazendo dieta pra ninguém, não queria ficar calculando, porque eu odiava isso. Então, eu pensei, vou para algum caminho que trabalhe mais com essa questão do comportamento, de hábitos. E é possível trabalhar com esse grupo de pessoas em relação ao emagrecimento sem calcular a dieta. Mas eu senti que tinha algo dentro de mim que precisava, falar mais sobre isso, sobre esse problema. Porque eu sabia que tinha várias outras crianças, e inclusive está aumentando cada vez mais o número de crianças que não comem nada, de crianças seletivas. E eu sentia que eu precisava trabalhar com propósito, porque eu acho que eu me movo muito melhor, Eu estudo muito mais com um propósito. E isso me fez mergulhar nesse mundo. E aí eu fiquei em dúvida, Quando estava chegando na reta final da faculdade, eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer, eu preciso falar também sobre o que eu sei. E é muito engraçado quando chega a criancinha no consultório, toda assim, né? Que eu falo assim, você sabia que eu também não gosto de comer pizza? A criança, nossa, ela relaxa na hora, sabe? Claro. E isso é muito bom. E eu sentia que eu podia ajudar. E trabalhar com criança é muito difícil. É muito difícil. Então. Mas, realmente, assim, eu sinto que eu posso agregar nisso, sabe? É um desafio que eu aceitei. Tá, mas aí você identificou, criança, eu quero trabalhar com isso. Aí você formou. Você já de cara abriu um consultório? Como é que foi esse início seu? Então, no meu início eu não tinha nada, né? Eu tinha uma balança e um sonho só, apenas. Uma balança, o Dino Papatudo, que é um brinquedo mais utilizado em todos os consultórios de terapia alimentar, e um sonho. E o meu marido, que me ajudou. Tinha meu marido também. E meu marido foi o meu primeiro investidor, né? Foi ele que investiu em mim. Antes de eu terminar a faculdade, veio a pandemia. E, na verdade, eu tive um grande problema para concluir a faculdade, porque aconteceu de tudo. Quando eu comecei a faculdade, o primeiro ano foi o único que não teve nenhum problema. No segundo ano teve ocupação, no terceiro teve greve. Aí depois eu casei, mudei de estado. Aí quando eu cheguei aqui, a grade curricular não batia, eu ia ter que fazer 2 anos a mais. Aí depois veio a pandemia. Na pandemia eu ficava assim, meu Deus, eu acho que você não quer que eu seja nutricionista, não é possível. E quando chegou na pandemia, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu pedi uma máquina de costura pro meu marido. Só que era só pra costurar, assim, de hobby, né? E aí eu falei assim, não, preciso fazer dinheiro com isso. Vou pagar meus cursinhos, vou pagar minhas coisas com isso. E eu comecei a vender touca de cetim. E na época, quase ninguém comprava ainda pela internet, Shopee, essas coisas igual tem hoje, né? Então era muito fácil vender, assim. E eu comecei a vender touca de cetim e boa parte das coisas, dos cursos que eu paguei, foi através da touca de cetim que eu vendia. Touca, franja de cetim, essas coisas assim. E aí eu já estava com prazo determinado para encerrar, né? Quando eu fui começar a atender, eu entendi que eu precisava investir em conhecimento. Então, eu não comprei consultório, quadrinho, nada disso. Eu investi em curso atrás de curso, 3 mil de curso sem ter um centavo na conta, 4 mil de curso sem ter um centavo na conta. O meu marido também, que me deu aquela bela contribuída. Viagens para poder estudar, rifa. Então, tudo que eu investi inicialmente foi em conhecimento. Porque eu sabia que quando eu conseguisse ajudar aquelas pessoas, o consultório ia vir. E eu pensei assim, não, mas eu preciso de um lugar para atender, né? Aí fui eu e meu marido no nosso carrinho rodar por Cuiabá, procurando pessoas que eu pudesse encontrar. E eu levei bolo de dono de clínica, me deixaram lá esperando. Aí falava, não tem espaço, não sei o quê. E aí eu, triste em casa, assim, né? Aí eu falei assim, poxa, não consegui nenhum lugar. E eu já tinha lista de espera, porque eu já estava divulgando como se eu fosse nutricionista. Eu já me sentia nutricionista. Eu falava pro meu marido, eu já me sinto nutricionista, eu só preciso do diploma. E não tinha um lugar para eu atender. E aí meu marido falou assim, procura aí, manda mensagem. Eu falei assim, mensagem, que feio, né? Tem que ir até lá, ficar mandando mensagem, as pessoas vão nem... Se eu indo até lá, ninguém me levou a sério, imagina mandando mensagem.
Aí ele falou assim, manda, não custa nada. Aí eu procurei novamente, clínica infantil. E apareceu uma clínica que não tinha aparecido até então nas minhas pesquisas, Clínica Transformare. E aí eu mandei mensagem, eu falei assim, passou 5 minutos, a dona me respondeu. Você pode vir aqui na quarta? Pode vir aqui na quarta-feira? Isso era segunda. Eu falei assim, posso, claro que eu posso. Aí eu, né, já nervosa, né, cheguei lá na quarta-feira, ela... Você é uma nutricionista normal, assim, que só faz dieta, ou você trabalha com criança de verdade? Você estudou isso de verdade? Eu não, eu estudei de verdade. Eu trabalho com crianças, assim, do jeito que tem que ser trabalho com criança, não fazendo dieta, essas coisas. Ela fez meia dúzia de perguntas, ela, tá bom, pode atender aqui. E vamos começar. Exatamente. E aí eu tinha uma sala que eu dividia com mais ou menos 7 pessoas. Nossa. E foi bem difícil, eu andava com uma mala, né? Ali na minha mala tinha fogão, air fryer e tudo isso. Eu carregava. Atendia, porque você faz a comida na hora para criar o ambiente que propicie ela a segurança de provar aquilo. Exatamente. Só que no começo, né, eu não atendia só criança seletiva, eu divulgava bastante, mas o que viesse a mim, eu atendia. Sim, uhum. Então eu atendia, eu atendo até hoje a introdução alimentar, né? Inclusive eu vou falar sobre isso, que é um dos principais pontos para evitar a seletividade. Mas eu atendia a criança com doença renal, com alergia alimentar, de tudo. Então cada consulta, às vezes tinha 3 consultas no dia, eu ia precisar de 1 milhão de coisas para cada uma. Cadeirinha infantil de alimentação. Então, andava eu com a minha mala, minha mochilinha. Aí ela era um consultório compartilhado, né? Então, você tinha que ter... E cada criança com a sua necessidade especial, né? Então, realmente, o começo sempre é meio difícil. Mas acho que tem um gancho do tipo do trabalho de fazer em casa da criança. Não é um ambiente que talvez seja mais seguro para a criança fazer esse teste, atender na casa, ou isso é exagero? Então, na clínica a gente tem um ambiente controlado, né? Em casa a gente tem influência. E é difícil até atender o ambiente dela, né? É o ambiente dela. Ela manda muitas vezes no ambiente. E também existe o fator que são os pais. Então, às vezes, mesmo explicando para os pais, olha, é devagar, não é assim, não é falando, não sei o que lá. Aí você põe o pai dentro da sala e fica, fala, anda, come. Então não adianta. Então, difícil. É muito difícil. E não é por mal, porque os pais querem ver ali as coisas acontecendo. Eu também quero, mas a diferença é que a gente entende porque o tempo, na boa intenção acaba atrapalhando, né, Exatamente. Então você faz a terapia da criança e dos pais. Exatamente. Mas às vezes os pais são os que mais precisam de terapia. Exatamente. E aí? Aí o negócio foi melhorando e você acabou segmentando ou você ainda atende todos esses tipos de necessidades das crianças? Assim, eu atendo porque eu tenho capacidade técnica para atender, mas eu não divulgo. Então, são poucos. É uma vez no mês que aparece um caso, assim, uma criança com diabetes tipo 1, casos, assim, bem específicos. Mas hoje, basicamente, o que eu atendo são crianças seletivas, sei lá, 70% dos casos do meu consultório. O resto é introdução alimentar e algumas crianças obesas. Então... A introdução alimentar é para bebês. Exatamente, a partir de 6 meses para orientar os pais, né? Tá, você falou nisso. Por que é importante? Ok, introdução alimentar. Isso. Então, voltando lá naquela pergunta das causas da seletividade alimentar, a gente tem 1 milhão de causas que podem levar a criança a se tornar seletiva. E eu percebi que ao longo dos meus atendimentos, eu estou completando 3 anos de consultório, atendendo desde que eu atendi toda semana, praticamente sem férias. 80% dos casos de seletividade são por uma má condução na introdução alimentar, que chegam no meu consultório. Como é essa má condução? Então, boa parte das crianças seletivas, elas começam a se tornar seletivas por uma coisa que a gente chama de recusa alimentar. A recusa alimentar é esperada para qualquer criança. Vocês têm crianças, sabem, que chega uma época que a criança começa a falar que não quer, começa a cuspir, jogar a comida longe. Ela acaba separando. Isso acontece porque é normal. É normal as crianças começarem a ter as suas preferências. Só que qual que é o problema? Boa parte dos pais, quando vem a criança não comendo alguma coisa, ela já botou ali 3 vezes seguidas, a criança não come e fala, não gosta mais. Aí o que o pai faz? Não compra mais. O que acontece? A criança nunca mais vê, nunca mais come, e aí depois ela escolhe outro. E aí ela vai escolhendo outro, quando vai ver a criança está comendo só arroz com batata palha, que é o que geralmente acontece. Olha. No final das contas, a criança escolhe 3 alimentos, 4 alimentos para poder continuar comendo, e o resto nunca mais vê.
E os pais não se dão conta, porque vai vivendo a vida corrida. E um dia a criança comeu, no outro dia não comeu mais. E quando vai ver, não tá comendo mais. Não vou comprar mais, porque fica em casa, estraga. Aí não compra mais, aí também não faz Não mais. quero guerra, não quero desgaste. Exatamente. Tá alimentada, não Já tá com fome. Exatamente, já tô cansada, já imagina. 3 dias fazendo a comida pra criança não comer. Mas a guerra também não é boa, né, Lê? Não, É de só forma disponibilizar e deixar, né? Exatamente. A criança, e inclusive essa entra um ponto muito importante, né? Que é o exemplo dos pais, né? Não é porque a criança parou de comer que os pais têm que parar de comer também. Então a criança vendo os pais comer, uma hora ou outra ela volta a comer. Exato. Isso é normal. E na nossa fase, nas fases da nossa vida, inclusive nós que somos mais velhos, a gente não vai comer igual todo dia. A gente vai ter uma fase que a gente vai preferir muito uma coisa. Vitamina de abacate. Enjoei de vitamina de abacate. Agora eu vou tomar outra coisa. Pão com ovo. Aí depois enjoo. Isso é normal? Isso é normal. Por quê? Normal. Porque a gente enjoa, né? Tem aquelas pessoas que comem a mesma coisa todo dia e não enjoam, mas isso é normal para qualquer pessoa. A gente passa por fases, né? Às vezes a gente enjoa de alguma coisa e depois a gente volta a comer. Não significa que a gente não goste mais. Às vezes a gente só enjoou. Então, isso acontece com a criança. Só que a criança é pequenininha. Então, às vezes, esse tempo de 3, 4 dias, você já imagina que a criança não está comendo mais, né? E ela não tem consciência disso, né? E ela também não sabe fazer comida, não sabe atrás, Exatamente. né? Então, às vezes, ela vendo você comer, ela vai ficar interessada em comer novamente. Porque ela lembrou que existe esse alimento, né? Tá, mas aí, para quem não tem condição hoje de contratar uma terapeuta e está passando por esse problema, qual que é a orientação que você dá para uma mãe, para um pai que tá passando por isso nesse momento? Então, ela está introduzindo os primeiros alimentos e ela começou nesse sistema de não quero isso, não quero aquilo, tira isso. Qual que é a orientação que você dá, Leire? Sim. A primeira coisa é a exposição. A criança, ela vai... Quando ela se expõe a um alimento, pode ser desenho, pode ser música, pode ser livro. Quando ela se expõe aos alimentos, ela não estranha esses alimentos. Então, a criança vê que o alimento é legal, para ela, se torna um grande motivador para ela consumir esse alimento. Então, às vezes, você trazer um livro para essa criança sobre os alimentos, levar essa criança numa hortinha, mostrar algum animal comendo esse alimento, nossa, vai transformar o olhar daquela criança. Ela fala assim, nossa, o coelho está comendo aquela cenoura, eu quero comer a cenoura também. Então, para a criança, a gente trabalha com a ludicidade, né? Pode parecer que a criança, que não vai mudar nada, pelo fato da criança estar olhando para aquele alimento, mas o fato dela olhar muitas vezes para aquele alimento diminui o estranhamento. Então faz com que ela volte a comer. E aquela história de fazer, por exemplo, as carinhas com os alimentos, os bichinhos, isso funciona ou não? Assim, pode ajudar, né, a despertar interesse na criança, mas, bom, trabalhando com criança, vocês sendo pai, vocês sabem que a criança acha muito legal uma coisa num dia e depois já fica, não é mais tão legal. No outro ela dia. é muito legal em um dia, no segundo já é um pouco legal, depois já é menos legal e vai ficando menos legal, e depois ela vai se acostumando, então não é o suficiente, né? Mas assim, a melhor forma de você prevenir a seletividade, na verdade, a melhor forma de tratar a seletividade é prevenindo. Porque o tratamento para crianças seletivas é muito difícil, é muito demorado. As crianças ficam comigo meses, anos. Tem criança que está em tratamento há 3 anos. Então, quanto mais for difícil o caso dela, mais tempo vai passar. Eu sou uma adulta seletiva em tratamento até hoje, né? Ano passado eu aprendi a comer queijo, né, marido? Eu aprendi a comer queijo porque eu ficava muito triste, que eu gosto de coxinha. Aí eu chegava, coxinha, tem com catupiry. Não quero com catupiry. Falei, não, eu vou aprender a comer queijo para comer coxinha, porque eu quero comer coxinha. E eu aprendi, fiz as mesmas técnicas com os meus pacientes e passei a comer queijo. Então, eu sou uma adulta em tratamento, até hoje. Então, é algo que é pro resto da vida. Então, qual é a melhor forma de você resolver isso? Fazendo a introdução alimentar da forma adequada. Inclusive, se vocês me permitem fazer um jabá... Claro. Eu percebi, né, que além dessa grande dificuldade, né, das pessoas de manterem um acompanhamento, porque realmente é algo caro, né, você fazer um acompanhamento de introdução alimentar, eu percebi que é muito difícil você encontrar informações corretas na internet, né? Cada um fala uma coisa, e isso é muito difícil. E essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo, assim. Então, eu decidi gravar um curso baseado única e exclusivamente na orientação da OMS. Então, é basicamente o resumo da orientação, que são 300 páginas, em 2h30, de tudo o que as pessoas precisam saber na introdução alimentar, dos 6 meses até os 24 meses. Porque a introdução alimentar, ela não é aos 6 meses, ela vai dos 6 aos 24. E isso que é o difícil também.
Porque as crianças começam a se alimentar bem com 6 meses, chega 1 ano, aí já tudo desanda. Então, boa parte das dificuldades vem após 1 ano, né? Não é dos 6 meses ali que a criança está aceitando comer tudo. Geralmente aceita comer tudo, né? A não ser que ela tenha algum problema, algum outro problema. Então, eu decidi gravar todas essas aulas com receitas, com cardápio, com... Enfim, todas as orientações, e é o único curso que ajuda a prevenir seletividade, porque esse é o meu foco. E eu decidi acessibilizar esse acompanhamento. Então, um acompanhamento completo até os 24 meses daria aí mais de R$1.000 tranquilamente. E esse curso está R$200 e pode parcelar em 12 vezes, então é menos de um lanche por mês. Então, eu resolvi acessibilizar esse conhecimento, porque, assim, é muito sofrido. Eu vejo crianças chorando, falando assim, nossa, mas eu sou um problema para minha mãe. E eu fico até emocionada. Desculpa. Tá perfeito. Eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho, mas é difícil, assim. Eu fiz um atendimento social recentemente e a menina tem 8 anos, ela simplesmente não conseguia falar, de tanto que ela chorava. E aí a mãe perguntando, mas por que você está chorando tanto e tal? E ela falava assim, eu não queria ter nascido assim. Nossa, isso é tão doído, sabe? Graças a Deus eu tive meus problemas sociais quando eu era mais nova, né? Mas depois que eu cresci, eu desencanei, aprendi a me virar. Mas eu vejo o sofrimento dos pais, sabe? De ver uma criança que só toma leite, tem 4 anos e só toma leite, não come nada. E quando você vai ver, boa parte desses problemas surgiram na introdução alimentar. Claro que a seletividade alimentar ela é muito mais complexa que isso. Ela... Pode falar. Tadinha. Pedi um lenço para ela aqui. Obrigada. A seletividade alimentar é muito mais complexa. E hoje em dia a gente tem um grande número de crianças autistas. E as crianças autistas acabam sendo seletivas, na maioria dos casos, cerca de 90% são seletivas. Além de outros problemas, como transtorno sensorial. Às vezes a criança que tem um problema gastrointestinal, uma criança que tem alergia alimentar. Então, tudo pode gerar seletividade. E muitas vezes os pais não têm o diagnóstico correto. Então, a gente só consegue tratar a seletividade sabendo a causa. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que os pais falavam assim, eu deixo 5 horas sem comer, para ver se ele come. Ele não come nada e tal. Fui fazer uns exames nesse paciente e o paciente com a baixa de zinco nos exames. E o zinco simplesmente é responsável pelo paladar. Sabe aquela sensação das pessoas que estavam na pandemia, que pegaram Covid, que ficavam sem sentir o sabor? A baixa de zinco causa a mesma sensação. Então, como que essa criança vai querer comer se ela não sente o gosto de nada? Então, foi basicamente suplementar por alguns meses e a gente conseguiu evoluir na terapia. Então, a gente precisa entender a causa do que é esse problema, né? Para poder tratar. Então, realmente é muito complexo, é muito mais complexo. É isso que eu ia falar. Eu acho que não é uma análise simplória, né? Não. Simples. Você... além de eu acho que uma análise psicológica, tem essa questão fisiológica, laboratorial, que tem que ser investigada também, né? Mas isso é a menor parte dos casos, essa que é a questão, né? A maioria poderia ter sido evitada com uma condição alimentar adequada. Tá, mas aí, infelizmente, aconteceu. Sim. Tá. Aí, o correto, então, buscar uma terapia, que, como você disse, vai variar de caso para caso, né? De criança para criança. Sim. Eu me assustei porque quando você falou seletividade, eu achei que ele estava selecionando a ervilha, o negócio. Mas você falou 4 anos só tomando leite. Deve ser São casos desesperador para um pai, para uma mãe, uma criança que só bebe leite. Exatamente. E aí? Como que seria um processo? Eu queria entender esse processo, né? Sim. Ele faz a terapia com você o quê? Uma vez a semana, todo dia? Isso. Como que é? Inclui os pais também? Inclui os pais? Os pais estão inclusos no tratamento. Como que funciona, assim, o meu tratamento, né? Primeiro, assim, os pais chegam para mim para perguntar sobre a consulta e tudo mais. Eu sempre já deixo muito claro que é um tratamento longo. Então, ninguém chega no meu consultório para depois eu falar assim, a gente vai ficar meses. Não. Eles já chegam lá sabendo que vai ser um tratamento muito longo. E quando esses pais chegam, no primeiro dia eu faço uma avaliação. Então, eu vou entender ali, nesse dia, a causa. E esse é o dia que os pais entram no meu consultório. A partir de então, eles ficam na recepção. E nesse dia eu vou entender a causa. Eu vou conhecer aquela criança, entender o que ela gosta, o que ela não gosta. Entender se aconteceu algum trauma, porque tem casos de seletividade por engasgo. Porque a criança ficou muito tempo no hospital internada e acabou parando de comer. Então, tem que entender a causa. Porque, às vezes, eu não vou ser a profissional que vou ajudar aquela família. Então, por isso que é importante entender a causa. E aí, se eu vejo que sou eu a pessoa que vou ajudar essa família... Ok, vamos dar continuidade, né? Senão você encaminha. Isso. Senão, eu vou encaminhar para outro profissional. Às vezes, a criança precisa de um psicólogo. Ela não precisa de uma nutricionista naquele
momento. Então, ok, entendi que sou eu que vou ajudar. Então, a gente começa o processo de terapia alimentar. Essa criança ela vai no meu consultório uma vez por semana e nesses 45 minutos, mais ou menos, a 1 hora, eu vou estar ali trabalhando com a criança educação alimentar e nutricional. Então, eu vou estar explicando para ela muitas coisas que, muitas vezes, ela nunca soube, né? Mostrando para essa criança que ela tem um problema, que às vezes a criança não sabe que ela tem um problema. Ela acha só que o pai é muito chato e que ela só quer fazer o que ela quer. E aí, quando eu explico para essa criança que ela tem um problema, ela fica assim, nossa, ela nem sabia que ela tinha um problema. Ela só acha que realmente estão enchendo o saco dela. Quanto mais velha a criança, mais conversa tem que ter. E durante esse processo, a gente vai fazendo várias atividades de acordo com a faixa etária. Então, se essa criança é mais novinha, tudo é lúdico, interativo. E a gente usa, basicamente, todas as terapeutas alimentares usam uma das técnicas mais usadas, é da escada do comer. Que a gente vai fazendo essa criança comer a partir do ponto inicial, que é o quê? Olhar, tocar, cheirar, lamber. E dentro de cada passo tem 30 passos, dentro de cada um. Então, a gente vai subindo essa escadinha durante os processos terapêuticos. E para isso tem as atividades corretas, enfim, tudo isso. E até chegar ao comer demora. E os pais, aí eu sempre explico para os pais nesse primeiro dia da avaliação que o processo do comer, ele leva tempo para a criança, e eu uso o exemplo da barata. Eu tenho uma baratinha de mentira assim na minha gaveta, aí eu pego a baratinha, coloco assim, eu falo assim, se eu falasse que essa barata é muito gostosa, você iria comer? Eles falam, não. Mas se eu falasse assim, que tá muito, muito, muito gostoso, e que você não sabe o que você tá perdendo, você ainda assim vai comer? Ele, não. Pois é, pra criança é a mesma coisa. Às vezes a comida pra ela é como se fosse uma barata. E agora imagina que você foi pra Tailândia. Você vai passar 1 ano na Tailândia. Aí você vê todo mundo comendo espetinho de barata. No primeiro mês você vai falar assim, que nojo, né? Que povo doido. Passa 6 meses, você fala assim, já tô aqui, deixa eu ver pelo menos, né? De repente, daqui a 1 ano, não vai ser tão estranho assim comer o espetinho de barata. Então, para a criança é a mesma coisa, só que a gente faz isso intencionalmente. A gente só não deixa a barata na frente dela e fala assim, vai que ela come. Não. Que é o que geralmente os pais fazem porque não sabem o que fazer mesmo, né? Coloca lá no prato e acha que a criança vai comer. E a criança, às vezes, não está tolerando nem o cheiro. Eu tenho pacientes que chegam na minha sala assim, ó. E o tratamento é isso. Eles conseguirem ficar sem tampar o nariz. Então, às vezes, vai ser 1 mês tentando fazer essa criança tirar o dedo do nariz e sentir o cheiro da sala. Então, é um processo muito lento, muito demorado, muito difícil, caro e difícil, porque os pais têm que estar lá toda semana, batendo ponto toda semana. Só que antes dessa criança estar lá na minha sala, eu envio um material para os pais. Então, são 3 anos agora de atendimento, né? E depois de, como eu disse, o meu maior investimento sempre foi muito em conhecimento. Eu fui percebendo as necessidades dos pais para poder entregar mais resultado para esses pais. E o que eu percebi é que eu enviava as orientações, assim, né? Faça isso, não faça aquilo e tal. Impresso, passava 1 semana, aquele papel sumia, desaparecia. Então eu falei, você quer saber? Eu vou gravar um curso, que não tem como desaparecer. E toda vez eu vou chegar lá e vou mandar o link. Você assistiu a aula? Você assistiu a aula? Você assistiu? Eu gravei um mini curso para esses pais. Então, antes de começar a terapia, eles têm que assistir pelo menos o passo 1, passo 2. E aí eu percebi que o curso não estava sendo suficiente. Aí eu fiz um material com um passo escrito, com atividade, com coisa para clicar e abrir outra, e música para a criança ouvir. Então, é tudo extremamente completo. E só não tem resultado quando os pais não fazem. Porque quando os pais fazem, tem resultado. Ao seu tempo, né? Porque demora muito. Isso que é o mais difícil, né? Boa parte dos pacientes a gente não consegue dar alta porque os pais desistem no meio do caminho, porque realmente é demorado. Mas quando a gente dá alta, é uma alta, assim, maravilhosa. Mas aí, eu estava pensando aqui, você começou com a seletividade, né? Que eu tô vendo que é algo, um calvário para você passar até sair no final, né, desse caminho. E aí, no meio do caminho, você descobre que essa criança, além desse problema de seletividade, ela tem, como que se chama? É tipo um distúrbio, que ela não pode, por exemplo, uma lactose, um glúten, por exemplo. Você descobre com os exames que não pode. E aí, como que fica a tua vida? Porque você tem que ensinar ela a comer, mas ela também já tem essa restrição. Você vai ter que driblar esse caminho. Como que é isso? Exatamente. Assim, uma coisa que eu aprendi como um terapeuta alimentar, né, é deixar o meu lado teórico do que é saudável um pouco de lado. Porque, em teoria, o que é saudável? Fruta, legume e verdura. E aí você fala assim, essa criança não pode comer isso, mas eu vou tentar colocar aqui uma maçã, vou tentar colocar aqui outra coisa. Sempre dá para driblar quando a criança tem alguma restrição.
Só que às vezes, essa criança tá tomando só leite, você concorda comigo que se ela comer um pedaço de pizza, a mãe vai ficar muito feliz? Uhum. Se ela comer um pedaço de bolacha Maria, se ela comer, a mãe vai ficar muito feliz. Sim. E eu também vou ficar muito feliz, porque Sim. antes ela só tomava leite. Sim. Então, não tem muito isso, sabe? A criança tem restrição, a gente restringe e é isso, não tem muito o que fazer. Inclusive, no tratamento para seletividade, a gente não tira absolutamente nada. Se essa criança ela só toma todinho e come Doritos, é isso que ela vai continuar comendo. Então a gente só inclui, não tira absolutamente nada dessa criança. Porque não faz sentido, né? Você tirar a única coisa que ela come. É lógico. Exatamente. Então, dentro da terapia, assim, cada criança é única, cada semana é uma. Vai ter mês que vai dar tudo muito certo, vai ter mês que vai dar tudo errado. E a gente não vai ter resultado nenhum. E essa criança ela pode ter ficado doente uma semana, isso vai atrapalhar o resto do mês da terapia. A avó morreu, o cachorro morreu, tudo pode influenciar, porque tudo muda a nossa alimentação, né? A gente tá triste, a gente come diferente de quando a gente tá feliz. Quando a gente vai comemorar, a gente come diferente de quando a gente tá triste. Então, pra criança não é diferente. Então, realmente é um processo complexo. E ter restrições é só mais uma parte dessa complexidade, que é a alimentação infantil. Tá, mas agora eu quero puxar para um outro lado. Sim. Para um outro lado. Eu imagino que uma criança que só toma leite, ela é bem magrinha, porque eu acho que não tem caloria suficiente ali para ela dar uma engordadinha. Mas você tem a outra criança que come de tudo e gosta muito, por exemplo, de guloseimas. Ela tá ficando fortinha, tá ficando mais pesadinha. E também é difícil, como o Alberto disse aqui no começo, como que você vai dizer não para a criança e educar essa criança? Existe jeito para tratar isso também? Ou não? Então, na verdade, isso é algo que eu aprendi também com o tempo, é que é uma ilusão essa questão da criança que come muito é gordinha e a criança que só toma leite é magrinha. Porque hoje em dia existe uma coisa chamada desnutrição oculta. A criança ela pode ser gordinha e desnutrida. Então não é porque a criança é gordinha que ela é bem nutrida. É. Exatamente. E você pode ver que muitas crianças elas podem ser bem gordinhas. Se você for fazer um exame de sangue nessa criança, vai estar faltando vitamina, vai estar faltando mineral, vai estar faltando um monte de coisa. Então, que ela come muito de algo que só tem caloria, né? Calorias vazias, não tem os nutrientes necessários. E às vezes essa mãe, inclusive, e isso também tem criança que toma só leite e pode ser gordinha, porque às vezes a mãe vai colocar um monte de coisa ali dentro do leite, né? Entendeu? Tá. Pode colocar, porque é leite, mas assim, aí coloca um sustagem, coloca um negócio cheio de açúcar, cheio de... Ela tenta complementar com do que jeito ela... que ela consegue, exatamente. Então, assim, uma das coisas que a gente menos olha na nutrição infantil é peso. A gente não olha peso, não acompanha peso, a gente acompanha hábitos, a alimentação e hábitos. Então, a quantidade, no geral, não importa muito, mas sim a qualidade do que essa criança está comendo. Então, a gente tenta ali, no máximo, colocar as coisas saudáveis, mas tudo vai variar, porque o ser humano é muito complexo. Uma criança, então, inserida em um meio Mas como que você complexo. define, por exemplo, aquela criança que... Assim, eu conheço crianças que, por exemplo, não gostam de comer doce. Ela não gosta. Sim. Não tem. Mas tem umas que se deixar um pacote de bis, ela come tudo. Se ali aparecer um outro pacote de bolachinha, ela come tudo. Ela não consegue parar até ver o final. E se tiver mais, ela vai comendo mais. O que é isso? Podem ser muitas coisas também. Mas a gente pode pensar, parando para pensar, na origem de tudo. Existe uma coisa também que levanto uma bandeira para falar o tempo todo, em todos os momentos que eu posso, que é não forçar a criança a comer quando ela é bebê. A criança, quando ela nasce com um sistema muito bem definido de fome e saciedade. Então, ela sabe quando ela tem que comer e sabe quando tem que parar de comer. E isso é muito bem definido. E a tendência é que a gente respeite muito isso quando a criança está mamando. Então, ela mama quando quer e para de mamar quando não quer. Eu não sei o que acontece na cabeça das pessoas, que quando ela passa a comer comida, quem tem que definir é quem está dando a comida. Então, às vezes, a criança não quer mais comer e os pais continuam ali dando mais comida. Isso atrapalha esse processo da criança saber quando ela está com fome e quando ela não está mais com fome. E esse é um dos motivos que pode gerar esse comportamento. Que, inclusive, eu acredito que seja boa parte dos motivos que tenha gerado a nossa geração, que não sabe diferenciar a fome de vontade, que não sabe parar de comer. Porque a gente, quando era criança, sempre foi forçado a comer, né? Ah, mais um aviãozinho, mais um negocinho, só essa partezinha do prato. E a gente não queria mais e ficava, não, vai, come, come, come. E hoje em dia a gente não sabe definir se a gente está com fome ou não. A gente tem que fazer um exercício mental para saber se a gente realmente está com fome ou não. E exercer um autocontrole terrível para conseguir comer só um pedaço de uma barra de chocolate. E eu acho que isso vem desde criança, né? Esse é um dos motivos. Porém, uma criança que tem esse comportamento de comer absolutamente tudo... Primeiro, a criança ela não tem o córtex pré-frontal bem
desenvolvido, completamente desenvolvido. Ah. Então ela vai fazer aquilo que ela quer naquele momento. Ela não tem noção que aquilo vai fazer mal para ela. Então, enquanto tá gostoso, ela vai comer. Então, não significa necessariamente que já era para ela estar cheia ou alguma coisa assim. Enquanto tiver gostoso, ela vai estar comendo. E se não tiver um adulto para intervir nessa situação, é assim que vai ser. Então, não existe algo que você possa fazer em relação à criança, a não ser a conscientização. Se a criança for um pouco mais velha, você consegue fazer uma conscientização. O que é uma conscientização? Porque às vezes a gente acha que está conscientizando, está traumatizando a criança. Então, como seria uma forma adequada para você conscientizar essa criança? Então, primeiro, tudo tem que ser uma forma lúdica. Mas, basicamente, dependendo da idade da criança, a partir dos 7 anos, a criança já consegue administrar uma certa lógica, dos 6 anos. Se você consegue explicar para ela onde isso pode levar, de uma forma mais séria, né? Não falou assim, você vai ficar gordo, você vai ficar gigante, vai sair rolando, sabe? Desse jeito. Que era assim, na minha casa era assim, né? Vai sair rolando, né? De uma forma bem mais, assim, sem intencionalidade, né? Uhum. Mas de explicar de uma forma mais adequada para aquela criança que aquele alimento não é o que nutre o nosso corpo. O que nutre o nosso corpo são os alimentos saudáveis, que vêm da terra. Fazer a educação alimentar. Educação alimentar. Então, ela entender que ela pode comer, sim, aquele alimento, não é proibir. Fala assim, se você comer essa caixa toda, eu nunca mais vou comprar. Não é assim. Você pode comer esse daqui, só que você tem que comer muito mais daquele para você poder comer esse daqui também. Uhum. E isso não te fazer mal. Porque agora, e eu sempre falo isso para as crianças, agora não vai acontecer nada. Você pode comer uma caixa inteira de bis e não vai acontecer nada com você. Sabe quando vai acontecer? Depois, quando você estiver mais velho. Porque a criança, ela não tem muito essa noção. Ela comeu uma caixa de bis e não aconteceu nada. Então, para ela, tá tudo certo, né? Então, a gente tem que fazer uma conscientização ali. E qual que é a grande questão, né, de trabalhar com crianças? É que você não fala igual um adulto, que você fala hoje e espera que ele vai lembrar amanhã. Uhum. Você tem que falar hoje, você tem que falar amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã. Tem que criar o hábito, né? Exatamente. A rotina, né? E falar. Educação de filhos é assim, né? Uhum. Você fala um dia, fala do outro dia. E você vai falar até ele crescer. Porque é assim que se ensina uma criança, é repetindo. Ele não vai lembrar exatamente o que você falou amanhã. Então, você vai ter que falar de novo. Até que um dia isso se fique intrínseco nessa criança. Mas não adianta você achar que você vai falar uma vez que o bis causa diabetes, que ele vai absorver aquilo. Ele às vezes nem sabe o que é diabetes. Você está falando que é diabetes, que é doença, mas tipo, o que é doença? O que é diabetes? Tá o que causa de verdade? O que isso vai impactar a sua vida? Então, geralmente, eu pego também muito no que a criança gosta, né? Esses dias eu estava atendendo uma criança, ele falou, ele quer ser jogador de futebol. E ele praticamente não come, assim. Ele gosta de algumas coisas e escolhe não comer. Então, é um outro caso, né? E aí, eu falei assim... Por que ele escolhe não comer? Porque... Então, aí eu ainda tô no processo de tentar entender. E aí, eu já encontrei algumas causas, assim, mas... aí, eu falei assim... Você sabe quem que é o melhor jogador de futebol? Aí, ele falou assim, é o Messi, porque eu gosto do Messi. Eu falei assim, tá, você sabe quantos anos ele tem? Aí, eu falei, 37 anos. Aí eu peguei o chat GPT. Vamos lá. Chat, qual a idade do Messi? Qual que é a média da idade dos jogadores de futebol? Quando eles se aposentam? Você tá vendo que o Messi, ele tá bem além, né? Ele tá trabalhando já há bastante tempo, né? Ok. Chat, como que é a alimentação do Messi? Aí ele começou a falar. Ele tem uma alimentação restrita, ele só come isso, ele faz atividade física todo dia. Eu falei assim, você tem alguma coisa em comum entre a sua alimentação e a dele? Aí ele, não tem nada, acho que só água. Eu falei, pois é. Ele, só água, tia. Eu, pois é, né? Então, você sabe que os jogadores de futebol começam muito cedo, né? Começam novinhos, quer ver? Aí peguei o ChatGPT, peguei o Google, botei assim, Neymar quando começou. Aí o Neymar com aquela carinha de novinho. Eu, pois é, foi assim que o Neymar começou. Aí ele, sério, tia, novo assim? Eu, pois é, novo assim. Então você sabe que falta pouco tempo, né, pra você começar. Aí ele, pois é, né, tia? Eu, pois é. Então você acha que você vai conseguir estar se alimentando assim igual o Messi daqui a 1 ano, 2 anos? Aí ele, não, eu posso tentar. Eu falei, você pode tentar mesmo se você está falando isso? Então, assim, a gente vai pegando na alma daquela criança. A gente vai pegando no íntimo daquela criança. Na linguagem dele, Na linguagem dele e naquilo que ele gosta. Então, o que comunica com uma criança não comunica com outra. Então, eu posso falar do Messi, do Cristiano Ronaldo para outra criança que não vai fazer o menor sentido. Não vai fazer sentido. Por isso que o tratamento ele é muito individualizado. Então, orientações gerais para a seletividade é muito difícil, porque o tratamento é individualizado. Introdução alimentar, não. Introdução alimentar só tem um caminho, não tem muito para onde correr. Por isso que eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar nessa prevenção. Eu preciso cuidar para que essas crianças não se tornem seletivas, porque o tratamento é longo, é difícil. E só tem um caminho, não tem muito para onde correr, sabe? Agora, seletividade alimentar, nossa, mas é muito difícil. Você tem que realmente se encontrar com aquela criança, de verdade.
Aí, então... Mas eu ainda tô aqui, você falou assim, o exemplo do pai e da mãe. Eu já vi vários exemplos de pai e mãe super fitness. Tudo tem balança na mesa, o negócio... E a criança totalmente ela faz um tráfico de doces na escola atrás. E aí, não tem solução? Do jeito que você está falando, eu não consegui ver a solução ainda para ela. Então, mas você entende que se a criança come muito bem em casa, o tráfico que ela faz na escola não vai fazer tanta diferença não, assim? Mas eu tô falando já das que estão no sobrepeso. Tadinha, ela já tá sofrendo já eu sei que bullying não pode mais, as escolas estão tratando, tudo bem, mas tem, entendeu? Aquele, só do olhar já diferenciado, ela já tá sentindo. Então, a gente tá falando de uma criança um pouco mais velha. A gente tá falando uma criança... isso era bom. A gente tá falando, né, de que idade a que idade. Eu tô aqui, o que tá na minha mente são crianças aí já com 8, 10 anos, 12 anos, então, né? Porque quando a gente fala de criança mais nova, quem decide são os pais. Não tem escolha. E eu acho que você chegou a perguntar sobre como deveria ser, então, uma introdução alimentar adequada. Eu já posso começar para chegar nessa pergunta. Porque uma introdução alimentar adequada, os pais definem o cardápio. A criança não tem opção. Ela escolhe a quantidade. A quantidade é sempre ela. Ela nunca deve ser forçada a comer. Mas ela não vai mandar no que vai ter ou vai deixar de ter. Mas eu quero macarrão. Hoje eu quero macarrão. Não quero arroz. Não. O que muitos pais fazem? Tá bom, filho, vou fazer um macarrãozinho pra você então agora. Aí ela levanta, come a comida dela fria depois. O pai levanta, come a comida dele fria depois pra poder fazer outra comida pra criança. Isso é certo ou é errado? Errado, completamente errado. Eu acho assim... Eu confesso que eu não tenho esse problema com as meninas. Eu tenho uma de 4 e uma de 7. E elas comem absolutamente tudo. Hoje, uma coisinha ou outra, que a de 7 já fala que eu não gosto do verdinho na comida, né? E aí, tudo bem, mas come de tudo. Eu gosto de comida japonesa. Às vezes eu pedi aquele sonomono, que é só um pepino. Pepininho, Rapaz, a menina, se eu falar que eu pedi japonês, ela não dorme. Enquanto não vê o pepino, ela come o pepino, entendeu? E aí ela passou o quê? Querer colocar o pepino na comida. Então, às vezes, fazer o pepino pra ela. Mas eu acho, complementando só pra você continuar, eu entendo que é muito do hábito, da rotina. Eu acho que a rotina de sentar, e a gente estava falando, não comer com a televisão, não comer com o celular, dali, está ali vendo o exemplo, né? Vamos falar como exemplo também. Então, a criança, mesmo que pouco, às vezes nem tudo aquilo que você está comendo ela comer, de variedade, mas o fato de estar na frente, ela vendo, naquele momento que é de comer, eu acho que isso é importante para poder fazer essa introdução. Sim, eu vou falar, Alberto, lá em casa, o celular não... A gente senta. Tem o hábito de café da manhã, almoço, todo mundo senta e come, e não tem celular na mesa, a gente come. Acho que só tá faltando uma coisa, que eu nunca consegui implementar, tipo uma música clássica no fundo. Eu também não. Para poder degustar melhor, porque é importante, não é? Exatamente. Doutora, é importante esse momento, é um ritual. Os franceses, eles têm isso, né? Dizem até que eles são magros, a geração deles, porque é um rito, não é, você não come, é um ritual. Não, né? mas porque também eles comem pouco. Se você pedir um prato de alguma coisa na França, vai vir muito menos do que a gente espera aqui no Brasil. Mas eles comem 4, 5 pratos, né? Nós temos o PF aqui, que é mas grande, eles entram com a saladinha, aí vem uma sopinha, aí vem os queijinhos. Aí quando você chega realmente no final, você acha que você tá mais saciado até que nós que pedimos um bife a cavalo, né? Então. A feijoada. Então, mas voltando a esse ponto. Sim, então, uma dessas questões é essa, do cardápio. Quem define é a família. O que acontece? Com o passar do tempo, a criança vai começando a desenvolver a sua própria vontade. Então, ela vai começando a dar opinião. E o que você pode fazer é administrar essa opinião e dar uma autonomia administrada. Fala assim, olha, filho, hoje não vai ter o macarrão. Mas se você quiser, a gente pode fazer amanhã. O que você acha? E é isso, não tem muito essa. E a gente pode falar até um pouco sobre perfil parental, que eu acho que é uma coisa que influencia muito nessa questão. Porque os pais podem ser muito fitness, mas se eles tiverem um perfil parental que não é adequado... Então me explica, traduz para quem não está entendendo o que é o perfil parental. Só antes de falar disso, só fazer só uma lista, né? Além da família decidir o cardápio, comerem todos juntos, não fazer troca,
é o mais importante. O que é isso, não fazer Não troca? fazer troca. A criança quer uma coisa, a comida é uma, a criança quer comer outra. Ah, barganha, É, assim. só pra poder ver. Não ficar chantageando a criança, tipo, come isso que eu te dou a sobremesa. Não ficar fazendo isso. E ter horário pra comer. Pronto. A criança só come naquele horário. Não tem que beliscar, não tem que ficar abrindo armário, geladeira, comer. Nem que seja uva. Ah, mas é uva. Não. Tem a hora pra comer. Eu acho que o horário é muito importante. Exatamente, porque a criança come é uva, mas aí come 30 minutos antes do almoço. Você concorda que ela vai comer menos no almoço? Almoçar, claro. Exatamente. Então, ter horário. Então, essa é a lista de uma condução de introdução alimentar. Básica. Mas aí, falando sobre o perfil parental, isso é uma coisa que eu pergunto também num formulário que eu mando para os pais antes, para poder entender o perfil parental desses pais, para saber como que eu preciso lidar com eles. Por quê? A gente tem basicamente 4 perfis parentais. E isso tá no meu curso que eu O que é perfil pais. parental? Como os pais pensam? É isso que você... Como se comportam na sua paternidade e maternidade. Tá. Como se comportam. Basicamente tem 4 tipos, né? Um é o que seria mais adequado e a gente tem 3 que são inadequados. O primeiro é o negligente. São aqueles pais que às vezes nem queriam ser pais. Então, contanto que não incomode ele, tá tudo certo. Pode comer lanche. Só um parênteses. Pode ser que seja o pai ou a mãe, ou os dois? Não, cada um vai ter um. Pode ser que o pai seja um e a mãe seja outro. Certo. É bem comum isso, inclusive, né? E a criança sabe com quem Sabe ela com quem ela barganha. barganha, exatamente. Com certeza. Exatamente. Isso eu também sei. Chega na frente da escola, tem pipoca, tira pipoca. Com a mãe não tem problema. Comigo, eu quero pipoca. Eu sou frouxo demais. Exatamente. Então, o pai e a mãe podem ser diferentes. Isso é normal. É bem comum. Então, o perfil negligente, né? É aquele pai que, assim, não se importa. Ele quer resolver a vida dele, fazer as coisas dele, e às vezes não inclui a criança muito na sua programação. Então, tem que buscar na escola aquele pai que vai deixar a criança lá 1 hora esperando sentada, e de propósito, né? Não porque esqueceu, por algum outro motivo, de propósito. Que quer deixar com qualquer outra pessoa, menos passar tempo com a criança. Então, esse é o perfil negligente. Eu acho que eu nunca atendi esse perfil no meu consultório. Entrega qualquer comida para levar de lanche. Qualquer comida, se for para ficar em paz, tanto faz. Eu acho que eu nunca atendi esse perfil no meu consultório porque o pai não vai buscar ajuda, né? Exato. Porque para ele tá tudo certo. Então, o negligente, ele não acha que ele tem um problema. Na verdade, o problema é a criança para ele. Então, e existem, assim, lá na clínica, né, a Transformare, que inclusive é uma clínica maravilhosa, multidisciplinar, né? Lá tem fono, tem psicólogos, enfim. Lá já tiveram casos de pais negligentes, né, na psicologia. Então, são pais que, assim, vão viajar, deixam a criança, sabe? Nesse nível. Terceiriza. Assim. Terceiriza completamente. Então, eu nunca atendi porque os pais não vão chegar para mim porque eles são negligentes. Tem o segundo perfil, que é o que a gente mais fala hoje, né, que são os pais permissivos, que são aqueles pais que fazem de tudo, não dão limite. Mas, diferente do negligente, é aquele pai que tem muito amor pra dar, sabe? Aquele pai que, assim, quer agradar ao máximo. Não quer falar não. Não quer falar não porque tem medo até medo da criança, né? Mas medo de desagradar a criança, de deixar a criança triste. Se importa demais de frustrar aquela criança. Então, não é por mal, é porque ela realmente, às vezes, veio de uma criação autoritária. Então, é aquele amor, assim, de... Eu não vou fazer com o meu filho o que meu pai fez comigo. E aí a pessoa quer fazer o oposto. Então, não dá nenhum limite e a criança pode fazer tudo. E às vezes os pais são super fitness, mas deixa a criança fazer o que ela quer. Então, eu não quero, eu quero comer o que eu trouxe da escola do meu amiguinho. Ai, filho, tá bom, então tá, entendeu? Então, às vezes o exemplo não é suficiente porque os pais não têm firmeza suficiente para poder dizer não. E aí é uma criação com muito amor disponível e nenhuma firmeza. Nos autoritários, né, a criação autoritária, é aquela criação que tem muita firmeza e nenhum amor demonstrado. E o que eu estou falando de amor não é o amor existente, é o amor demonstrado. Porque tem pais que têm um amor enorme pelos seus filhos, morreriam pelos seus filhos, mas não demonstram esse amor. Então, é o amor demonstrado. Então, é muita firmeza e nenhum amor demonstrado. Então, não tem acalento, não tem acalento, não tem acolhimento, não tem conversa, não tem diálogo. É eu mando, é sim, sim, é não, não, e acabou. E acaba que esse não tem amor demonstrado e muita firmeza. E a gente tem o perfil que é inclusive, a minha criação foi mais, assim, pro autoritário. Minha mãe era mais, né, sargentona, assim. Meu pai já era mais bobão, né? Minha mãe mais sargentona. E é aquela, você só vai levantar da mesa se você comer. Eu não comia, não funcionava, né? Se funcionasse, eu tava comendo tudo. Porque o jeito que minha mãe me ameaçava, e aí, né, não funcionou. Então, não funciona de qualquer forma, né? E a gente tem o perfil autoritativo, que é o perfil esperado. E nesse perfil, a gente tem 100% de firmeza e 100% de amor. Então, a gente tem tudo, muito. Então, não é o perfil que os pais vão ter medo dos filhos. Eles não vão ter... uma falta de medo de demonstrar amor, de pedir perdão
por medo da criança sentir, diminuir a autoridade. São os pais que vão demonstrar muito amor, mas também vão demonstrar a autoridade deles, que são eles quem definem. E não é por isso que eles vão amar menos, né? Então, às vezes, a criança vai estar muito frustrada. E eu sempre uso o exemplo da mesa, né? Do momento em que está todo mundo na mesa comendo, que a diferença entre o pai permissivo, o autoritário e o autoritativo. Que a criança está ali e fala assim, eu não quero arroz, eu quero macarrão. Aí, eu faço um macarrãozinho para você. Ela vai lá e faz o macarrão. O autoritário vai falar assim, você vai comer, senão eu vou enfiar a sua cara nesse prato. Eu vou tacar esse prato, vai ficar sem comida, eu vou dar pro cachorro. Esse é o autoritário, né? E o autoritativo, ele vai mediar. Então, ele vai falar assim, filho, eu entendo que você está muito frustrado. Eu sei que é chato, mas assim, essa é a comida que a gente tem aqui hoje. Inclusive, tá todo mundo comendo essa comida e a gente tem tempo para comer. Se você não comer nesse tempo, a mamãe, o papai vai retirar essa comida e você vai poder comer na próxima refeição. Se você quiser, a gente pode fazer a comida que você quer no outro dia, amanhã, no jantar, mas agora é essa comida que tem. Então, eu vou botar uma musiquinha aqui, quando acabar a musiquinha, eu vou recolher todos os pratos. Então, é a hora que você tem para comer, tá bom? Mas eu não quero, isso aqui lá. Vem cá, dá um abraço. Se acalma, respira. Se acalmou? Se acalmou? Tá bom. É a comida que tem pra comer agora. E o tempo tá acabando, o tempo tá rodando. Então, tem muito diálogo. Você percebe que é muito diálogo? Nem sempre vai dar pra fazer um monte de diálogo. Às vezes todos você vai... os dias. A gente Todos os dias. Às vezes você tá com 10 minutos pra sair correndo. Nem sempre. Nem claro. sempre vai dar pra fazer tudo isso. É claro, nem sempre você vai conseguir ficar abraçado meia hora com a criança chorando. Mas o fato de você mostrar que você está aberto a acolher o sentimento dessa criança vai mostrar para ela que ela não está sozinha ali, né? Que ela não está só ela e ela mesma. Ou que você não é o servo dela, né? Que vai fazer o que ela quer. E mostrar a firmeza. Então, você demonstra amor e demonstra a sua firmeza também. Falar, não tem jeito. Você pode fazer o que você quiser. Pode jogar no chão, pode se morder. Não vai mudar o que eu falei. A minha vira, às vezes, ela faz um drama, começa a falar, olha, você não está sagrando, você não está machucado, você está entendendo o que eu estou falando, você tem consciência... Porque ela distrai e passa, depois volta na manha de novo, se deixar. É porque é consciente, né? Faz de propósito. Então, você demonstrar que você tem essa autoridade, você mantém a sua palavra, que isso é o mais difícil. Que chega uma hora que a criança ganha de você. Isso que é o difícil. Você mostrar que ela não vai ganhar de você, e ainda assim, você ser amoroso, você mostrar que você tá ali com ela, você fala assim, eu entendo que você tá frustrado, eu sei que você tá chateada. Às vezes eu também quero comer um bombom, não posso comer um bombom, porque eu tô de dieta, fazer o quê? E você deixar essa criança se frustrar e mostrar que você tá ali com ela mesmo, apesar de... Isso é o autoritativo. E esse é o perfil que deveria ser, né, em todas as situações. Você deixar essa criança se frustrar, você mostrar que mesmo ela se frustrando, você tá ali com ela. Conversar muito, né? Diferente do permissivo, que quer ficar falando, quer barganhando, quer implorar pra criança, por favor, come, por favor. Se você comer, mamãe vai ficar tão triste, papai vai ficar triste com você. Fica querendo implorar pra criança, como se a criança que mandasse. Ou o autoritativo, que acabou, não tem conversa, não tem diálogo, você não sabe nada da criança, não sabe o que a criança gosta de verdade. E, não, assim, aquela autoridade que é por medo, né? Só pelo medo. Não tem respeito. A criança cresce com raiva, cresce raivosa, na verdade. A única coisa que ela pensa eu quero sair dessa casa. É a única coisa que essa criança pensa. E os dois vão ser ruins para alimentação. Os dois vão ser ruins para alimentação. Você pode fazer aquela criança comer na força ali, naquele momento. Mas a partir do momento que ela tiver a autonomia de comer sozinha, ela vai voltar a comer o que ela quiser. Então, você não está resolvendo, você não está ajudando. Eu já estou chegando à conclusão que precisa mais terapia dos pais. Eu também, eu tenho certeza. Porque da criança consertar os pais. A criança tá crua, né? A criança, ela não tem noção de rotina, não tem noção... Não. Ela sabe que ela está com fome, mas ela não tem noção... Ela não sabe cozinhar, ela não sabe quais são os alimentos. Eu acho que, assim... Embora tenha a situação da criança, eu acho que 90% é responsabilidade dos pais. De como é apresentado o mundo para elas. No dia a dia dela da clínica, você vê mais que tipo de pai? Olha, eu acho que é misturado. Eu vejo poucos pais autoritários, mas eu acho que é por conta do reflexo que a gente veio de uma criança muito autoritária, então todo mundo tentando fazer diferente agora. Mas são poucos os pais autoritários. Eu acho que eu tenho muito mais permissivos. De 0 a 10, quantos permissivos? Uns 7. Que é mais fácil. É mais fácil. Tá chorando? Toma aqui. Tá bom. É fácil, ficou quieta.
Por isso que tá o trem do jeito que tá, né, Aham. Alberto? Não, pra não ser por isso injusta, que tá, do eu acho que jeito- os seis, assim, permissível, Aí tá. eu acho que divide Autoritário 1, 2 e 2 autoritativo. Porque tem os pais que fazem tudo certinho, só que essa criança vai ter um outro problema. Então ela pode ter um problema de transtorno sensorial, ela pode ter outras coisas, né, Sim. como a gente tinha falado. Então não significa que é problema da criação dos pais. sim, mas você concorda comigo que você teria... olha o que eu vou falar, vou até contra ela agora. Assim, você tem menos casos porque você estaria resolvido o problema. Porque eu vejo que assim, isso não. Você está falando de uma ponta do iceberg, que é a alimentação. Porque isso reflete em tudo, Alberto. Essa permissividade não é só com alimento, vai ser em tudo. Em tudo. Imagina adulto, vai bater no pai. Vai bater no pai. A criança, aquelas crianças insuportável, que tudo é dado para ela, não tem limite. E isso reflete, eu acho que na convivência social, eu falo, na turma, na escola. Por exemplo, a gente o que eu não entendo é o pai, levam. o pai e a mãe, eles parece que eles têm medo de perder o amor da criança, entendeu? Eu não entendo isso. Como se um não fosse o filho... Porque tem uma fase da criança, não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi. Fala assim, eu te odeio! Eu falei assim, o problema é teu que você me odeia, porque eu te amo, vou continuar te amando o resto da vida, mas você me odeia, isso é um problema que você tem que resolver sozinho. A pequena fala às vezes, você não é mais o melhor pai do mundo. Pois é. E aí? Te dói? Dói, mas eu falo, E aí, eu por conta sou o melhor disso, pai você do vai lá, mundo. não, eu continuo sendo papai, toma capivara. Aí eu chamo ela no colo, dou uma roda com ela. Para, Alberto, sério? Mas eu sofro. Você tem que ser durão, Só de ouvir ué. eu sofro. Não, então, mas aí a gente tem que levar em consideração também que a vida é muito complexa, né? Às vezes não é só o pai e a mãe ir lá e ser firme. Às vezes o pai e a mãe também não estão bem. Às vezes eles têm depressão, ansiedade, às vezes eles precisam de tratamento. Às vezes estão esgotados, cansados. Às vezes o pai e a mãe precisam trabalhar muito também. E antes a gente tinha o papel da mulher mais firme ali em casa, Mas né? em casa, né? Então hoje, com a quantidade... Acho que quase todas as mães que eu atendo trabalham fora. Por isso que a rotina é importante. Por isso que, exatamente. Porque ela compensa esses desgastes, a saída, a viagem, o trabalho. Sim. Né? Mas você sabe que eu acho também a rotina para criança, Alberto, E as avós pra que tudo. estragam também. Né? Também Não, tem. isso é verdade. Agora, é o seguinte, essa rotina, ela é difícil de ser implementada, mas depois que você consegue, a vida fica mais fácil, né? Porque meio que a criança está numa zona de conforto, porque ela já sabe o que ela tem que fazer, ela já sabe que ela tem que acordar, tem que escovar dente, trocar, ir para a escola, comer. Esse processo até implementar é difícil, Não, desgaste, mas depois que você implementou, fica... Agora, você tem que pagar o preço, o pai e a mãe tem que pagar o preço, mesmo cansado, mesmo esgotado, mesmo trabalhando 2, 3 turnos, tem que fazer, não tem outro jeito. É uma dedicação. Sim. Né? Tem que dar atenção. E tem mais alguma dica que você vê que pode ajudar nessa questão alimentar, que às vezes a gente está deixando passar batido, porque eu estou achando muito valiosa. Nossa, eu tô né? achando muito legal. Exatamente. Eu acho que assim... depende da fase que essa criança está vivendo e depende do problema que ela tem. Se eu fosse falar na introdução alimentar, eu acho que o principal de tudo, assim, né, além dos pais serem exemplo, é ter uma harmonia na casa. Não ter confusão, briga, essas coisas assim. Tudo isso já facilita a alimentação, aquele ambiente já facilita. Na verdade, de qualquer faixa etária, né? Isso já facilita a alimentação. De não ter um ambiente caótico. Você acha que isso estressa a criança? Estressa isso demais. leva para uma ansiedade? Exatamente. Quanto mais velha a criança, então, se você usa um momento, você só tem um momento para sentar na mesa para poder comer. É o único momento que tem todo mundo junto. Aí você quer falar da nota dele. Você quer falar que ele se comportou mal, que ele bateu no coleguinha, que ele mordeu, que ele não sei. É o único momento que tem todo mundo junto. Ele não vai gostar daquele momento. Ele não vai gostar daquele momento. E aí, o que acontece? Parece que não, mas os bebês na introdução alimentar começam a ter medo da colher, porque vê aquela colher sendo enfiada na goela. Então, tudo que vai levar ao estresse da alimentação faz com que essa criança não queira comer. O assunto tem que ser abordado diferente. Exatamente. Né? E às vezes a criança senta na mesa, ela sabe que ela vai ser metralhada de crítica ali. Ela já senta sabendo. Então ela só quer comer logo e ir embora. Quando a criança é menor, você ainda consegue segurar aquela criança. Não, você senta e fica até todo mundo terminar. Quando essa criança virar adolescente, ele vai se trancar no quarto e nunca mais vai sair dali. Ele só vai sair pra fazer xixi e comer. Então, você ter um ambiente agradável é a primeira coisa de tudo. É a primeira coisa de tudo para ter uma alimentação adequada. E aí depois vem as outras coisas. É só isso. Rotina, exemplo,
Disponibilidade. Então, por que tem 3 caixas de bis na sua casa? Por que tem 3 caixas de bis na sua casa? Pode ter uma só e dividir para todo mundo, Exato. né? Então, a disponibilidade para criança pequena. Gente, música de alimentos, livros de alimentos. Por que essa criança não vive no mundo dos alimentos? Se ela vivesse, ela ia achar tudo muito mais legal. Claro. Agora, tem criança que eu chego com uma manga e falo, o que é isso? Ela fala, nunca vi. Não sei, uma maçã? Então, a criança não sabe nem o que é. Então, se ela vive no mundo dos alimentos, ela vê livros, ela acha legal, às vezes roupa com estampinha de fruta, tudo isso parece que não faz sentido, mas faz diferença para a criança. Eu acredito muito nisso. Eu sempre gostei muito de fruta, né? Minha mãe é uma pessoa que... Nossa, impressionante, tanto de fruta que ela introduziu. Então, em casa a gente sempre comeu muito. E as meninas, elas comem muita fruta, por exemplo, sabem o que a rotina de tomar café da manhã, que é comer uma fruta antes de comer um pãozinho. Elas gostam de um pão com café, esse eu não sei se é permitido, mas desde que nasce, ela começa a comer, molhar o pão no café. E como dá certo. Né? Então, eu acho que a fruta, ela auxilia a saciedade também, eu acho que é saudável e substitui, de certa forma, ou retarda a introdução do doce, sabe? Do chocolate. Eu falo porque eu gosto de doce, de chocolate. E ela... te deixa, acho que supra essa vontade, sabe? Mas eu acho que realmente é importante introduzir a fruta, né? Não, e assim, tudo que você faz durante esse período, por isso que é tão importante o processo de introdução alimentar. Tudo que você faz na alimentação do seu filho até os 24 meses é algo que ele vai levar pro resto da vida dele. Isso já é estudado. O quanto os primeiros 1000 dias de vida da criança, desde a gestação até os 2 anos de vida, são importantes. E a alimentação faz toda a diferença. Inclusive, o que a mãe come durante a gestação pode influenciar assim, na alimentação da criança, porque a criança sente o gosto. Ela bebe o líquido amniótico. Tem até um estudo estrangeiro que mostra o ultrassom do bebê, depois que a mãe comeu couve, ele fazendo careta. E quando a mãe come cenoura, ele sorrindo. Então, a criança sente o sabor. Então, tudo que você faz nesses primeiros 1000 dias vão fazer toda a diferença. Ele cria, tipo, uma memória? Cria memória, com certeza. A gente já, assim, de forma inata, as pessoas gostam do sabor doce. De forma inata. O sabor mais adocicado, menos forte, assim, amargo e tudo mais. Porque, acho que historicamente, né, coisas amargas lembram veneno, essas coisas assim. Então, tudo que é mais doce é mais aceitável. O leite materno também ele é levemente adocicado. Pra gente não é, né? Mas pra criança é levemente adocicado. O líquido amniótico é levemente adocicado. Então, a gente já tem essa preferência. Se você ainda... A criança com o paladar em formação, 1 ano... Você vai lá e dá um negócio doce pra ela. Chocolate? Não, nem precisa ser chocolate. Sabe uma coisa que é engraçado? Que os pais fazem, quando a criança faz 1 ano, começa a dar... eu falo biscoito, tá? Eu ainda falo biscoito. Eu sou do Rio de Janeiro. O biscoito de maisena. Maisena, isso. E acha que não é recheado e tá tudo certo. Aí você vai olhar, tem 3, 4 tipos de açúcar diferentes naquele biscoito. A gordura que tem. Gordura. Não, tem tudo, tem de tudo. A lista de ingredientes é assim, pra mais de 20. E aí, acha que a criança não tá comendo doce. Só que aquilo já tá afetando o paladar dela, porque já tem um sabor mais forte do que as frutas e os legumes. E uma outra questão também é que os alimentos naturais, eles são distintos todos os dias. Você vai comer uma fruta, você não sabe o que você vai esperar. Então, a maçã um dia ela tá de um jeito e no outro dia ela pode estar ruim. E o biscoito de maisena não, ele vai estar igualzinho todo dia. Então, o que a criança vai preferir? A previsibilidade. A fonte segura dela, Exatamente. de alimento, de gosto, paladar, né? Então, você mostrar pra ela que é normal, né? Que não é nem normal, né? Que é legal você descobrir como essa fruta vai estar naquele dia. Isso também já é um incentivo para ela entender que isso faz parte também, né? Elas vamos ver como é que tá o sabor dessa fruta hoje, vamos ver se ela tá crocante, vamos ver se ela tá macia. E não só ficar falando, é gostoso. É gostoso. Agora, o que é gostoso, né? Dar as características desses alimentos também ajuda bastante. Então, eu acho que nesse sentido da comida, dentro desses 2 primeiros anos, é o que a criança vai levar pro resto da vida. Inclusive, eu lá na faculdade, né, quando eu estava terminando já a faculdade, estava fazendo estágio com uma menina, e ela todo dia levando a marmitinha dela, comendo tudo certinho e tal. Eu conversando, né, ela e mais umas outras 5 pessoas, a gente comendo coxinha, e ela comendo a marmitinha. E a gente conversando, e sabe o que a gente percebeu ali conversando? É que ela falou assim, não, minha mãe nunca deixou eu comer doce até os 6 anos. Não, aí ela falando da mãe dela, que a mãe dela não deixava ela comer fritura, até ela completar quase 18, que a mãe nunca deixou comer doce e tudo mais. E ela tava ali já na faculdade, de livre e espontânea vontade, levando a marmitinha, comendo a frutinha dela e a gente comendo coxinha. Então, você vê como que é a importância dos pais, até pra saúde do futuro da população, sabe? De ter essa
essa mentalidade de que o que vai acontecer até os 24 meses de vida dessa criança vão impactar o resto da vida dela. Isso é muito sério, porque parece que não dá nada, né? Parece que não dá nada. Aí a criança vai crescendo, você vai vendo os problemas aparecendo. Aí você vê, hoje em dia, crianças com diabetes, hipertensão, colesterol alto, coisas que eram doenças de velho. E hoje, as crianças com homens com 40 anos infartando. Exato. Leire, olha, foi uma aula, viu? Foi. Eu nem perguntei muito, porque você é muito didática e falava de tudo, né? Exatamente. Então, assim... Mas em informações complementares tem o curso dela. Exato, é isso que eu vou até falar. Eu agradeço muito a sua vinda. Muito obrigada. Agradeço muito a orientação. Acho que eu tenho muito a corrigir também em casa. Eu faço questão, que eu tenho certeza que a Patrícia também, que você divulgue o seu curso, que eu acho que é uma informação de interesse público, obviamente, até para as crianças. Eu gostaria que você falasse também o nome da clínica, para que isso possa ser um ponto de orientação também para os pais, já que nós estamos aqui em Cuiabá e queremos, né, falar com as pessoas de Cuiabá. E seja muito bem-vinda sempre que você quiser vir falar com a gente de novo, tá? Obrigada, gente. Adorei o papo. Obrigada por ter me recebido, pelo convite. Para quem quiser saber mais sobre o curso de introdução alimentar, só ir lá no Instagram, @Nutrileire, bem fácil, Leire com I. E no link da bio, tá lá, só clicar que vocês vão encontrar todas as informações lá certinho. Clínica Transformária, onde eu atendo atualmente, lá é uma clínica completíssima que tem de tudo um pouco. Temos um estacionamento enorme, então você não vai precisar ficar procurando vaga. Isso é um ótimo ponto para se falar. E é isso, gente. Se precisar também de outros tipos de atendimento, quiser entender melhor, de forma individualizada, como que está a alimentação do seu filho, tiver com dificuldades na introdução alimentar, eu estou aqui para ajudar também, de verdade. O meu propósito maior é ajudar para que seu filho não tenha problemas futuros, para que ele não tenha outros problemas piores depois. E ser rede de apoio também, tá? É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Lili.